Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 31 de agosto de 2017. Amém, meus irmãos? Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Ana Paula. Você é muito bem-vindo mais uma vez no canal Os Últimos Dias Antes do Fim. Talvez você que está chegando pela primeira vez, viu o nome do canal, ficou curioso e está em pensamento dizendo o que significa, né? O que ela quis dizer com esse título, Os Últimos Dias Antes do Fim. Que fim? E que os últimos dias são estes? Nós cremos, meu querido, minha querida, que esse mundo como nós conhecemos, onde tem tanta gente perversa, onde tem tanta gente cruel, onde tem tanta mentira, tanta desigualdade social, tanta falta de direitos humanos, literalmente falando. E quando eu falo direitos humanos, eu parto do mínimo, que é a saúde, a educação, uma habitação decente para se morar, né? Condições sociais justas para se viver, condição de poder fazer planos e trabalhar para construir alguma coisa na vida, como alguns que há 60 anos atrás, 40, viveram nessa terra e conseguiram, trabalhando, esforçando, fazendo tanto sacrifício, conseguiram construir, né, seus pequenos paraísos, vamos dizer assim, né, homens e mulheres que hoje estão aí na casa dos seus 60, 70, 80 anos, passaram fases pesadas nesse mundo, mas conseguiram ir numa faculdade, conseguiram trabalhar com aquilo pelo qual eles estudaram, conseguiram fazer uma excelente, brilhante carreira, conseguiram construir uma família, construir casa, carro, filho, bens, estudaram seus filhos se formaram, estão estabilizados hoje, né? Mas hoje a gente está num momento em que esses homens e mulheres, hoje já avós ou bisavós, já não conseguem olhar para a vida dos seus netinhos e ver neles o mesmo que eles viram nos seus filhos. A condição de um bom futuro, de um futuro perfeito, de um futuro justo. Porque não depende mais somente dos seus netinhos, mas depende da sociedade em que todos nós vivemos. E a sociedade está caída. E ela está caindo cada dia mais. Então, quando o canal tem esse título, Os Últimos Dias Antes do Fim, é do fim de toda essa era de trevas que cobre a Terra. Uma era de injustiça, uma era de insatisfação, uma era de raiva, uma era de incontentação, uma era de incompleto, né? Tudo é incompleto, tudo tem-se fatiga para fazer de tudo, é como se tudo tivesse difícil, é como se o povo estivesse caminhando numa espécie de uma lama. Aí você fala, poxa, mas tem gente que tá feliz? Ana Paula, tô ouvindo seu canal pela primeira vez, eu tô feliz, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu não tenho problema, as pessoas que estão comigo ali no meu trabalho estão todas bem, todas estão viajando, tiram férias e a gente curte a vida. Eu não consigo entender onde é que você tá vendo toda essa coisa ruim que você tá citando aqui, né, no canal. Mas se você liga a televisão, minha querida, se você liga a televisão, meu querido, você vê sim. Você vê, basta você ver a situação no país onde você está. E eu não preciso falar só para brasileiro. Eu posso falar para quem está aqui comigo na Itália, eu moro na Itália, eu posso falar para quem está na França, eu posso falar para quem está na Alemanha, em qualquer lugar do mundo. Tem algo que não bate, tem algo estranho acontecendo. Então a gente acredita piamente, a gente acredita realmente com muita sinceridade de que nós estamos chegando num quadro de irreversão. A gente já está numa situação irreversível, mas a gente está num quadro em que ou vai ou racha, literalmente falando, né? Então, os últimos dias antes do fim, nós denominamos esse quadro, essa situação, essa vida como os últimos dias de um mundo de trevas e o início de um mundo glorioso, um mundo de luz, um mundo de bênção, um mundo de paz, um mundo de prosperidade, um mundo de conquista, um mundo de vitória, um mundo de oportunidades, em que ninguém vai fazer para julgar fora, para perder, né? Não vai trabalhar e construir para vir um outro e levar embora para si, mas um mundo de justiça. Amém? E mediante, meus queridos, a todas essas promessas, nós cremos na palavra de Deus, aos irmãos que já têm acompanhado o canal aí há anos, né? Nosso canal tá aí, acho que é 4 anos no ar, 4 ou 5 anos, desde 2012 nós já estamos aqui.
a gente tem acompanhado esse canal, né? Deus tem abençoado, Deus tem cuidado de nós. Estamos aqui sempre no mesmo ritmo, na mesma estrada, na mesma fé, né? A gente aqui, graças a Deus, tem mais ou menos o mesmo ritmo de ponto de vista, de entendimento. E com o passar dos meses, dos anos, né? É como se um quebra-cabeça fosse tomando forma. Se vocês às vezes ouvirem alguns vídeos mais antigos, vocês vão ver certas coisas. E agora vocês vão ver essas mesmas coisas, esses mesmos temas com um modo muito mais maduro, mais claro, mais definido. Porque o Senhor realmente tem trago para nós um entendimento de muita coisa nesse último tempo. Amém? Eu quero conversar um pouquinho com os irmãos. Hoje eu estou aqui, como se diz, retomando, né, a gravação de alguns vídeos, porque eu tô passando dias difíceis, porque muita correria, muitos afazeres, muito trabalho. E agora que eu tive aqui um espaço, aqui para mim são 4 horas da tarde, todo mundo saiu, eu falei, meu Deus, eu vou gravar um vídeo, né? Espero poder colocá-lo no ar ainda hoje, espero realmente. Se você ainda ouve esse vídeo no dia 31 de agosto, é porque eu consegui colocar hoje, pode ser que você ouça amanhã. E o que eu quero trazer para vocês é no finalzinho do livro de Apocalipse, capítulo 22, do versículo 10 até o final. E depois eu gostaria de correr com os irmãos lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios, tá bom? E nós vamos ficar nesses 2 textos e é uma palavra muito séria, né? Às vezes a gente fica um tempinho sem gravar, depois a gente pensa, meu Deus, o que eu vou falar? Né? O que o Senhor vai trazer hoje? Qual vai ser a inspiração que o Senhor vai trazer hoje para nós? E gira, a gente fala sempre da esperança dos últimos dias, né? Do tempo, no final dos tempos no qual nós nos encontramos. Então, vamos ler comigo lá em Apocalipse, capítulo 22, do versículo 10 em diante. O que o Senhor deixa para nós? Tá? Nós temos que entender com muita clareza essas palavras aqui, porque são palavras de admoestação, palavras de advertência. É um sinal, olha, o que isso significa? Dê valor, dê importância para isso que está sendo dito aqui. Então, depois que o apóstolo João ele viu as coisas que eram, as coisas que seriam e viriam, né? E as coisas para o final, ele viu o presente e o futuro do tempo dele para frente. Então, no finalzinho, a palavra deixada para ele, o que nosso Senhor Jesus Cristo, que revelou o livro de Apocalipse para o apóstolo João na ilha de Patmos, foi: disse-me ainda, João, não seles as palavras da profecia deste livro. Não é de toda a Bíblia, é de Apocalipse, amém? É o livro que Deus entregou para ele, o último livro que ele recebeu aqui. Tá? Então o Senhor Jesus fala, não seles as palavras da profecia deste livro. Quando alguém selava, escondia, a coisa ficava oculta, fechada. E Jesus fala para ele, olha, a partir do momento que você recebeu, você começa a pregar o que está escrito aqui, o livro de Apocalipse. E o negócio é tão sério que você vê, né, no tempo do apóstolo Paulo, as coisas do fim. O povo já esperava a volta de Jesus. Porque o tempo está próximo. Nós estamos falando aqui, amados, de aproximadamente 2000 anos atrás. Aproximadamente, essa é a média, né? Porque Jesus morreu há 2017 anos atrás. Dizem que o apóstolo João, quando recebeu essas palavras, ele estava muito velhinho, ali na casa dos seus 90 anos. Então, pode ter passado aí no mínimo uns 40 anos da crucificação do nosso Senhor Jesus. 30 anos, 20 anos, não sei, né? Mas diz que ele já estava bem velhinho quando ele recebeu o livro de Apocalipse, tá? Mas X lá, XK, nós estamos falando aí uma média de uns 2000 anos aí, entre uma coisa e outra. Então ele fala, não seles as palavras desta profecia, da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo, porém, continue na prática da justiça, e o santo, que significa separado, continue a santificar-se. Aqui você vê claramente um quadro
de característica de um perdido e de um salvo. O perdido, a pessoa perdida, a pessoa que não tem o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor da vida dela. E o que é ter o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor da minha vida? É pegar aquilo que Ele, meu Senhor, deixou de instrução para mim, aprender essas palavras e procurar praticá-las. Então a Bíblia é a instrução que Deus deixou de vida, é um manual de vida para quem quiser entrar no céu um dia. E se eu então digo que Cristo é o meu Senhor, Ele é o meu único Senhor, Ele me deixa isso como mandamento de ler a palavra de Deus e de aprender o que está ali e praticar. Um Senhor, Ele ordena, Ele comanda, Ele decide, Ele é o cabeça. Então o que Ele diz, os demais fazem. Se você que está aí me ouvindo falar, mas eu creio em Jesus, Ele é meu Senhor, Ele é meu Deus, mas você vive uma vida de bagunça, uma vida longe do que é seguir a verdade, como você pode dizer que Ele é seu Senhor? Você às vezes tem um emprego, você que está aí me ouvindo, às vezes tem um emprego. Você não pode chegar no seu serviço e fazer as coisas da sua cabeça. Ah, mas o meu patrão confia em mim e eu sou autônomo ali dentro. Mas ainda assim, você faz aquilo que agrada o seu Senhor. Você não vai viver ali, entendeu? Você não chega no seu serviço, liga o computador e vai para o Facebook, fica o dia inteiro. Pode até ser, mas aí você é um mau empregado. Mas se você é uma pessoa que está trabalhando, você tem que fazer aquilo que foi pedido a você para fazer. Espiritualmente, meu querido, minha querida, se eu digo que eu tenho a Jesus como meu Senhor, eu faço aquilo que Ele me ordena, ou me ensina, ou me instrui. Então, eu tento sair fora dos pecados, eu tento viver uma vida santa, separada, eu procuro aprender o manual, que é a Bíblia. A primeira coisa que uma pessoa convertida deve fazer é ler a Bíblia. É a primeira coisa. Depois dela fazer a oração do arrependimento e realmente convidar Jesus para ser Senhor da vida dela, a segunda coisa é ler a Bíblia. Porque ali ela começa a aprender. Olha só, imagina que eu mudei de emprego e então eu tenho um novo patrão. A primeira coisa que eu vou fazer é respeitar e obedecer o que o patrão me pede. Mas a próxima coisa a se fazer é aprender o serviço que ele me pede para fazer. Então eu tenho que estudar, eu tenho que entender a mecânica da coisa. Senão, para que eu vou estar ali trabalhando? Não é verdade? Então, uma vez que você se arrepende, você convida Jesus para ser Senhor da tua vida, você pega o livro que Ele, o nosso Senhor, deixou e vai aprender. Você não precisa que pessoas te ensinem somente, mas a maior importância vem do Espírito Santo, que Ele mesmo é poderoso para te ensinar como caminhar para com Deus e com Deus. Amém? Então, a palavra de Deus fala que aquele que é santo, que é separado, esse que classifica Jesus como Senhor da vida dele, aqui o Paulo fala que ele continue fazendo justiça, que ele continue praticando justiça e continue a se santificar. Santificar é separar. Se você olhar no dicionário, o significado da palavra santo é separado. Então você vai se afastando de tudo que não presta. Você vai se afastando de tudo que te leva a pecado. Você vai se afastando de tudo que te suja, que te mancha. Um exemplo muito bobo e simples que eu posso dar, por exemplo, que alguns irmãos que já me conhecem sabem, antes de eu ser convertida a Jesus como Senhor da minha vida, eu amava filme de terror. Eu era apaixonada. A minha vida era... Eu morria de medo, ficava com impressão, via vulto, se deixava sentir alguma coisa... Eu não via, mas eu sentia a inquietude da atmosfera de onde eu estava. Quando eu ia dormir, eu não tinha paz, mas isso não tirava de mim o amor por ver filme de terror. Eu gostava vampiro, né? Coisa de bruxa, esses filmes aí que tem encantamento, suspense, florestas, né? Essas coisas mais fantásticas. Eu era apaixonada com isso tudo. Mas curiosamente, quando eu converti a Jesus como Senhor da minha vida, eu comecei a entender que a feitiçaria, a bruxaria, a adivinhação, a astrologia, todas essas coisas... Quem praticava essas coisas não entraria no reino dos céus. O Senhor abomina essas coisas. Então eu entendi que aquilo ali, por não agradar o meu Senhor,
Eu não podia praticar. E ali, meus amados, eu fui parando de ver os filmes. Eu não parei de um dia para o outro, não. Alguma coisinha ainda passei a ver de vez em quando, mas quanto mais eu ficava ali, mais aquilo me incomodava o coração. E hoje eu não assisto mais filme de terror. Eu não assisto. Filme de terror, acabou, tá cortado da minha vida. Eu sei que não agrada, meu Deus. Então isso é se santificar, isso é se separar, isso é você entender. Eu não posso ver isso, eu não posso contemplar isso, porque não me traz nada de bom, só é coisa que entristece a Deus. Ele é o Senhor da minha vida. E tem vários outros exemplos aqui, mas eu não quero alongar o caldo, não. Vocês podem entender, o canal é muito rico de informação, vocês podem crescer muito. Mas então a gente procura continuar fazendo a justiça e continua procurando crescer e se santificar, se separar cada vez mais. Em contrapartida, você vê aqui como o que fala: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar. Então você vê a classificação da condição espiritual das pessoas, do salvo, do perdido. O salvo, ele vai caminhar de glória em glória, porque ele vai crescer na santidade, ele vai crescer sendo preparado cada dia mais. As coisas vão mudando na vida dele para o bem, para o positivo. Mas o ímpio, ele vai só se atolando, vai só se sujando, vai só se entregando. Eu estava conversando ontem com uma pessoa muito próxima minha, e ela estava colocando para mim a condição de uma parente sua. Essa parente sua, conversando com essa menina, eu falei com ela, olha que ela está esquizofrênica. Esse quadro que você está apresentando desta pessoa é pelo menos um princípio de esquizofrenia. Por quê? Porque é uma senhora que ela começa a fazer uma coisa, por exemplo, foi me contado o que aconteceu, tá? Eu vou contar aqui mais ou menos o exemplo, os irmãos entenderem o que está acontecendo. A menininha, a criancinha dessa irmã, a menininha dessa irmã, pequenininha, a menina tem 6 anos, ela gosta de comer verdura crua, adora comer verdura crua. E essa menina chegou na cozinha e falou assim: vó, eu queria comer um pimentão cru. A avó, em vez de dar o pimentão, lavar o pimentão, limpar ele, dar para a menina comer, a avó começou a gritar com a menina, xingar com a menina: vai embora, deixa quieto, não, isso não é bom não, eu não sei o que arrumou. E a mãe da menina escutou. A mãe da menina escutou, né? Aí ela foi até a mãe para tentar entender, porque normalmente nós todas que somos mães, a nossa oração, uma das coisas que a gente pede é para que nossos filhos comam verdura, né? Infelizmente não é o que acontece, e a gente acaba acomodando e cozinhando tudo menos verdura. E a menina é doida com verdura, adora comer verdura crua. Aí a avó da menina, em vez de apoiar, né, e gostar e ajudar, não, apelou com a menina. A menina, a mãe da criancinha, chegou para essa sua mãe e falou assim: ô mãe, mas olha só que coisa boa, as crianças não querem comer verdura, não gostam de comer coisa crua, ela quer comer o pimentão cru, e você está aí, você está criando caso? Na hora que ela falou isso, pra quê? A mãe, né, a avó da menina começou: tá vendo? Tá vendo? Eu não posso falar nada, porque você já vem, ensina. É por isso que hoje a gente vê aí neto matando avô, neto matando avó. É por causa disso que vocês não deixam. Começou a quebrar o pau. A menina olhou pra cara, a moça, né, olhou pra cara da mãe e falou: que isso, mãe? Mas o que você tá dizendo? É sim. E começou a levantar a mão pro alto: basta, basta, deixa eu viver, basta. E a moça ficou muito nervosa, e é uma pessoa extremamente calma. Ela ficou muito nervosa porque ela viu uma histeria, né? Do nada. Uma coisa assim, grátis. Aí ela: pelo amor de Deus, eu tô só conversando com você. O que você tá... Basta, deixa eu viver. E começou a dar murro na parede.
Aí a menina parou e falou: olha, eu te prometo que de hoje em diante a minha filha, meus filhos, nós não vamos te incomodar mais não. A partir de hoje você não precisa mais se preocupar, nós não vamos ser peso na sua vida, nós não vamos te disturbar. Aí disse que quando foi falar disso, a senhora começou a falar assim: não, mas você não está entendendo que eu sofro demais, eu vejo gente morta para tudo quanto é lado, você tem que entender que eu estou nervosa, eu estou cansada, eu estou de saco cheio da vida, e girando a conversa. A moça vira para a mãe e fala: mãe, mas o que tem a ver um pimentão com você ver gente morta? Eu estou falando uma coisa, você caiu em outra totalmente diferente. E a história foi longa. Essa moça depois ficou chateada porque ela se sente suja, tipo, eu não respeito a minha mãe, eu gritei com a minha mãe, eu briguei com a minha mãe, eu discordei de minha mãe, eu faltei de honrar a minha mãe, né? E conversando, ela começou me contando algumas coisas dessa senhora muito próxima nossa. E resumindo a conversa, eu falei para ela, eu falei: olha, pelo que você está falando, ela tá vendo gente morta. Ela do nada começa a gritar, xingar, reclamar. Ela tem essa sensação de dupla personalidade. Ao mesmo tempo que está tudo bem, já não está mais nada bem. E etc, etc, etc. Isso para mim é início de esquizofrenia. A senhora já tem 60 anos. Isso para mim é início de esquizofrenia. Essa moça falou: eu acho que é alguma coisa do gênero. Ou então distúrbio bipolar. Aí eu desliguei, parei, deixei de conversar com essa moça tão próxima de mim. E eu comecei a pensar na senhora, que eu conheço essa senhora. Eu comecei a pensar na vida dela, comecei a pensar. Inclusive, essa moça falou para mim que não sei com quem que ela conversou, com uma amiga, que a mãe dela tá do mesmo jeito. E essa amiga, a mãe dela faz tratamento com psicólogo, psiquiatra. E ali foi dito que normalmente quem desenvolve esse tipo de quadro psicológico, esse quadro clínico, são pessoas que já sofreram muito na vida delas. E aquele sofrimento gera uma espécie de uma ferida, de uma marca, e com o tempo vai evoluindo para esse tipo de complexo bipolar, esquizofrenia, etc, etc. Mas eu já ouvi falar que pessoas loucas, esquizofrênicas e até psicólogos e psiquiatras admitem isso. Eles, ainda que são ateus, eles dizem que são problemas vinculados a distúrbio espiritual. Aqueles que são ateus, eles falam: isso não é uma coisa 100% física, mas vem da alma, é uma doença da alma, do espírito, né, do viver, do ser vivente da pessoa, da aura, né? Cada um enquadra de modo que tudo cai do lado espiritual. E nós cristãos entendemos que isso tudo está relacionado com demônios, possessão demoníaca ou opressão demoníaca. E ali eu fui pensando no quadro dessa senhora. O sujo que está se sujando cada dia mais foi o que me veio no meu coração. Porque essa senhora, ela já teve a oportunidade e tem até hoje de ouvir a palavra de Deus. Ela já teve pessoas próximas dela ali pregando para ela, a própria filha cristã, convertida a Jesus. E ela vive pregando para a senhora. Pessoas amigas da família, pessoas parentes de longe, já falaram para ela de Jesus, já falaram para ela da realidade da cruz. E ela sempre tem a sua filosofia de vida com as suas amigas da igreja católica que ela frequenta. E a vida dela gira em torno desse clubinho, dessa coisa, fazer um artesanatinho, fazer não sei o que daqui, fazer não sei o que dali. E a vidinha dela é ela e o umbiguinho dela e acabou. Não tá nem aí para mais nada. E assim foi a vida. E assim, por mais que ela sofreu e a família na qual ela viveu sofreu, todo mundo, de um modo geral, superou os tantos sofrimentos. Todo mundo conseguiu sobressair, todo mundo conseguiu escolher. Eu vou continuar vivendo mal e sofrendo e me tendo dó de mim mesmo, ou eu vou mudar? Parar com essa conversa que eu estou em depressão, que eu quero morrer, que eu isso daqui, que eu isso dali, né? Então todo mundo tomou uma decisão e mudou. E ela continua nessa lamela, né? Nessa lamentela constante. E aí eu me lembro, meus amados, que Deus, ele pega um ser humano e ele dá a esse ser humano uma chance de vida.
E a pessoa, ela vai tendo escolhas ou não. Tem gente que nasce numa vida, desculpa a expressão, mas é o que acontece, desgraçada. Pessoas que desde pequeno batem nessas pessoas, judiam dessas pessoas, elas crescem com falta de tudo, e não tem carinho, não tem amor, não tem atenção, não tem... Aí cresce, casa, parece que a vida vai mudar da água pro vinho, sofre mais ainda, né? O companheiro, o cônjuge bate, xinga, briga, trai, e é uma vida pior ainda. E essa pessoa, ela vai caminhando anos e anos e anos nesse quadro terrível. E ali essa pessoa, então, ela entende que a vida dela é só sofrimento, é uma vida amarga, né? Amara. Só que chega um dia que acaba tudo, ela entra numa certa estabilidade, não numa vida de glória e de joia, mas numa vida menos pior, uma vida tranquila, né? Passa aquela tempestade. Só que essa pessoa, em vez dela parar e enxergar, opa, mudou. Eu agora não estou mais no tempo das trevas da minha vida, mas tem uma certa, né, um certo sol, uma vida tranquila. Então, o que eu posso fazer daqui para frente? Essa pessoa, ela carrega o mal que ela viveu a vida inteira nas costas. E é onde muitos começam a ter dó de si mesmo. E normalmente essas pessoas se sentem vítimas da vida, do mundo e de tudo, até de Deus. Então elas começam a viver com dó delas e elas acham que elas merecem tudo de bom. E quando a vida de algum modo sorri para essas pessoas, em vez delas retribuírem o sorriso da vida, elas começam a exigir que a vida sorria ainda mais. E não só sorria, mas as contemple com tapete tapete vermelho e rosa pro chão, sabe? E aí começa a crescer um senso de prepotência, um senso de comiseração, um senso de, sabe, aquela coisa, eu sofri, agora eu mereço tudo, e nunca o que eu tenho é bom o suficiente, não tá bom. Por mais que a vida sorria para mim, ela nunca vai pagar tudo que eu sofri, tudo que eu perdi, tudo que eu não tive. E ali, essa pessoa, ela continua nesse quadro, sabe, de perdição. Ela não acorda do pesadelo e entra no sonho, mas ela continua arrastando o pesadelo com ela. E ela começa a falar. A minha vida sempre foi ruim, eu sou uma pessoa que eu tenho depressão, que eu isso, que eu aquilo. Isso começa a abrir pontos de legalidade para Satanás. Quer dizer, Satanás já começa lá atrás, porque ele gosta de ver uma pessoa que está na desgraça. Se essa pessoa está na desgraça e sofre, lamenta, e chora, e blasfêmia, e tal, ele já está de tudo, né? Ele vai só julgando maldição. Mas quando a pessoa chega num ponto de pausa, né, de calma, e essa pessoa começa a carregar com ela aquela carga do passado, em vez de dispor-se de tudo aquilo, porque mudou, o que Satanás faz? Ele continua lançando setas para continuar inflamando. É como se ele falasse para a pessoa, olha, você parece que está bem, mas você não está bem. Sua vida é uma desgraça, você está mal, você está triste, você está assim, você está assado, você está doente. E a pessoa vai só entrando num profundo poço, um abismo chamando outro abismo. E aquilo ali vai gerando um quadro espiritual e psicológico na pessoa. E a pessoa vai envelhecendo e vai piorando. É onde então você começa a ver muitos ficando loucos. Muitos tendo personalidade bipolar, quer dizer, hora está bem, hora está mal. Ao mesmo tempo que está feliz, em êxtase, entra em depressão. É instantâneo, de uma hora para outra, ao mesmo tempo. É onde muitos começam a querer se matar, é onde muitos começam a desejar a morte. Aí se acontece uma coisa que parece caso de morte, eles começam a chorar que eles querem viver. Sabe, são pessoas que não têm estabilidade nenhuma. Aí você fala, tadinha dessa pessoa, é uma pessoa tão perdida, é uma pessoa tão triste. Mas essa pessoa, em prática, ela nunca sorriu para a vida quando a vida sorriu para ela. Ela nunca decidir mudar o rumo da história dela. E quando alguém trouxe uma palavra de Deus para ela, ela não escutou, porque ela já tem a cabeça dela. É o caso dessa senhora e de muitas que a gente sabe. São pessoas que elas falam assim,
Eu tenho fé demais. Essa senhora mesmo, ela veio falando isso comigo. Eu creio demais em Jesus. Se não fosse a minha fé, eu estava morta. Ah, é por causa da minha fé que as minhas filhas estão bem, porque eu que rezo para Jesus, eu peço Jesus e gera uma coisa fanática. É onde eu paro e falo, mas que Jesus é esse que essa senhora tem, que ela está com a vida toda desolada. Tá com um pé num buraco e o outro pé num outro buraco. Não sabe para qual buraco tombar, mas para um dos dois cai. E aí começa a vir um quadro de esquizofrenia, um quadro de cabeça, de anomalia, loucura. Tá vendo vulto, tá vendo gente morta, gente que morreu, diz ela que foi avisada antes que não sei quem ia morrer. Então você vê então a opressão das trevas na vida dessa pessoa. É onde a gente fica com dó? Claro que sim. Principalmente se é uma pessoa muito íntima nossa. Mas ao mesmo tempo a gente precisa ter maturidade até para ver essas coisas. Porque quantas e quantas vezes a vida sorriu para essas pessoas, quantas vezes o Senhor deu a eles a oportunidade de ouvir o Evangelho, quantas vezes essas pessoas foram admoestadas. Eu mesma com essa senhora já fui claríssima com ela, falando mesmo como que as coisas estão. E ela, sim, concorda, discorda, fala, conversa, desconversa, no final não absorve nada. Nunca vi uma pessoa dessa falar perdão, desculpa. A única coisa que eu tenho visto dessa senhora é que ela está magoando a sua filha todos os dias, a ponto que nenhuma dessas palhaçadas aqui, desse pico de caráter, de comportamento, de loucura. E uma dessas coisas, a moça, a filha mais nova, né, a filha da dona, veio um negócio no coração. Deu um aperto no coração, que o coração dela começou a doer. E ela falou assim, Ana, a sensação que eu tive é que eu tive um princípio de infarto. E eu ouvindo assim, essa moça falando isso comigo, eu falei, olha, se tá nesse ponto, se chegou nesse ponto extremo para você, que já tá há tantos anos suportando tudo isso, você pode ter certeza que você tem um Deus que é justo. E Deus, até certo ponto, ele deixa que se toquem nos seus. Quer dizer, Deus ele deixa até certo ponto que você sofra neste mundo, porque o sofrimento aperfeiçoa o caráter do homem. Porque o muito sofrimento ele vai te lapidando, ele vai te moldando, ele vai te fazendo amadurecer como pessoa. E você vai se aproximando do Senhor cada vez mais pelo sofrimento, porque ele te molda o caráter. Mas chega um momento que para Deus ele fala basta. E quando Deus ele fala basta, ele tira você do cenário. E os outros ficam sozinhos. Deus ele tem um tempo para tudo. E se ele está permitindo a muitos dos nossos irmãos em Cristo, ou talvez você que está aqui me escutando, sofrer na mão de outras pessoas estão judiando de você, talvez é seu marido, talvez é sua esposa. Eu conheço um irmão que está em depressão, um só irmão. Tem gente, irmãos nossos em Cristo, estão em depressão. Estão em depressão porque até hoje tiveram que levar tudo sozinho nas costas. E as pessoas às quais eles carregavam nas costas não deram valor e nunca fizeram a menor força para ser útil, para ser amigos, companheiros. Então chega uma hora que Deus ele fala, basta, acabou. Agora eu tiro o meu da cena e deixo o sujo lá. Porque Deus, meu amado, minha amada, ele deixa você sofrer na mão de certas pessoas e essas pessoas escarnecem de você, sugam você, fazem de você gato e sapato, achando que não estão fazendo nada. Mas Deus ele deixa você ali até que você esteja moldado o suficiente para ele falar, tá pronto. Foi moldado, é o vaso que foi moldado, foi amassado o barro e foi moldado. E esse é um vaso para minha honra. E agora eu pego esse vaso e eu coloco ele na prateleira, né? No local que ele tem que estar, que é um local de honra, onde ele vai ser observado e vai ser admirado. E ele vai ter paz. Sabe, meu querido, minha querida? E Deus tira você desse meio. E essas pessoas, elas ficam com o dedo na boca, porque aonde você passou, você sendo um vaso de Deus, ungido de Deus, você deixou um testemunho. Você deixou um testemunho
para a glória de Deus. Essas pessoas, ou elas vão morrer eternamente, mas vai ser para a glória de Deus. Ou essas pessoas vão viver eternamente, vai ser para a glória de Deus. Você vai deixar sempre um cheiro, um rastro. Como disse hoje aqui em 2 Coríntios, ou é cheiro de morte ou é cheiro de vida. Mas é tudo testemunho para a glória de Deus, porque quem triunfa sempre é Cristo. Se o pecador, se o sujo, ele decide ser isso mesmo, se sujar e pecar ainda mais e quer estar longe de Deus, ele vai para o lago de fogo e enxofre, ele vai para a morte eterna. E aquilo ali é para a glória de Deus, porque Deus não se mistura com as trevas. Então, meus amados, muitos que a gente conhece hoje estão entrando em quadro de loucura, de esquizofrenia, de complexo de inferioridade, de quadros de doenças psicológicas. E às vezes você começa a ficar com dó. Tadinha daquela senhora, sofreu a vida toda, agora está ficando doida. Mas olha que Deus é justo. E se eu, Ana Paula, e você que está me ouvindo aí, crê num Deus de justiça, esse Deus de justiça, ele não tem entregado essa pessoa à concupiscência da sua própria carne, e isso a está levando à loucura num dia para a noite. Essa senhora em questão tem 11 anos que eu estou na Itália. E já lá no Brasil, ela já estava dando os números dela. Mas ela nunca baixou a guarda, ela nunca amoleceu o coração. Sempre foi dura, sempre foi dura. E com os anos que estão passando, a situação dela está piorando. E aonde eu vejo muitos como ela, eu não estou dizendo que ela vai passar, mas a probabilidade não é pouca. Mas muitas pessoas assim estarem para entrar no largar da ira de Deus. E só vão conseguir lavar as vestes deles e serem salvos pela misericórdia do reto juiz que é Cristo, sendo pisadas no largar da ira de Deus. Diante de sofrimentos indizíveis, diante de situações que nós não temos condição nem de descrever. E ali, naquele quadro, naquele momento, é que essas pessoas finalmente vão baixar o tupete e vão reconhecer que Cristo é o único que pode ser o Senhor da vida dela. E que aquele santo ou aquela santa que viveu anos e anos debaixo das suas cativérias e hoje já não está mais, tinha razão. E o amava e queria ajudá-lo. E eles, ou ele ou ela sempre negaram essa ajuda por causa do seu orgulho de coração. Se Deus é justo, se Deus é reto juiz, quem tem o nome escrito no livro da vida ainda que esteja nesses quadros particulares aí de perversão, né, de perdição, vamos dizer assim, que é uma coisa mais coerente com a situação. Se o nome dessa pessoa ainda assim está escrito no livro da vida, Deus ele vai purificar essa pessoa no fogo da ira dele. E ali ele vai tirar dessa pessoa o que ela tem de bom. E ele vai queimar, ele vai tirar todo orgulho, toda dureza de coração e tudo que não presta. Então, meus amados, a gente hoje não tem como falar fulano ou ciclano vai para o céu ou vai para o inferno. A gente acredita que tem certas pessoas que tendem a ir para o inferno ou tendem a ir para o céu porque você vê o fruto dessas pessoas, você vê as obras dessa pessoa, você vê a expressão de vida dessa pessoa. Então você tende a imaginar. É como quem joga com o mercado financeiro. Você tem 50% de chance do mercado subir ou 50% de chance do mercado cair. Então você escolhe, eu vou comprar porque eu creio que o mercado financeiro vai aumentar, vai valorizar tal moeda, tal coisa. Ou eu vou vender porque eu acredito que tal moeda, tal valuta, tal valor vai cair de preço. Então, a gente é assim, a gente vê pessoas que às vezes parece que elas têm tudo para serem salvas ou tudo para serem perdidas. E a gente aposta pela fé. Mas aí você me fala, Ana, então eu não estou apostando. Como você me aconselha a apostar? Em oração diante do seu Senhor e reto juiz. Se você vê um ímpio, parente, querido, amante seu, né? Uma mãe, um pai, um irmão, um marido, uma esposa, um filho, né? Uma pessoa que você ama tanto, é um seu amante nesta vida. Você tem seu pai como seu amante, você o ama,
né? É uma pessoa que você quer tão bem, é uma pessoa, às vezes é até boa, mas está indo perdido. Você olha para essa pessoa e você vê, esse cara tem tudo para ir para o inferno, porque eu vejo ele só se perdendo. Então o que você tem que fazer? Você tem que colocar ele diante de Deus e clamar a Deus. Enquanto, minha querida e meu querido, você está nessa terra, como igreja de Cristo, santa, justa e separada, você tem que clamar. Olha, qual marido, qual esposa apaixonado pode dizer não para sua esposa, para sua amada? Você vê aí, né, esses casais que o homem é apaixonado com a sua mulher, não sabe o que fazer para agradar e tudo que ela pede é um sim. A palavra de Deus fala, pedir, ser-vos-á dado, né? Só que a gente tem que pedir com sabedoria. Não adianta você desligar esse áudio aqui, fechar o vídeo e falar, Deus, eu sou um rapaz, tenho 30 anos, sou bonitão, meu sonho é ter um carro. E a Ana Paula falou, se eu pedir com fé, a Bíblia fala que eu vou receber. Então, Senhor, eu quero uma Lamborghini. Amanhã de manhã, na porta da minha casa, uma Lamborghini. Esse carro que custa um dinheiro que pagaria todo o lote da minha casa, com a casa e tudo e muito mais. É claro que Deus não vai te dar essa Lamborghini. Ah, eu amanhã quero passar na prova. Só que você nem estudou, mas está pedindo. Não, porque a Ana Paula falou que se eu pedir, eu vou receber. Não é esse tipo de oração, não é esse tipo de pedido, não é esse tipo de orientação. Mas quando você pede tesouros no céu e coisas que vão aumentar a glória de Deus no céu, que é, por exemplo, a salvação de uma alma, aí sim, minha querida, meu querido, Deus em sua infinita justiça é poderoso para converter o coração duro dessa pessoa. Eu tenho pessoas que eu amo tanto, que estão tão perdidas. Olhando para elas não tem mais esperança, humanamente falando. O pau está quebrando aí fora. Uma amada amiga, irmã em Cristo, mandou um áudio para mim, essa amada irmã lá do Rio de Janeiro. E ela falou para mim, Ana, olha só. Ela manda para mim para vários, né? E eu ouvi o áudio. E disse que está passando na televisão que dia 1º de setembro, amanhã, vai inaugurar com a passagem um meteoro. Esse meteoro, ele passou muito perto da Terra. E foi o que passou mais perto da Terra até o dia de hoje. E aí, amanhã, dia 1º de setembro, ele vai passar de novo. Tem um tempão que ele não passa, agora amanhã vai passar de novo. Quer dizer, vai inaugurar 1º de setembro com um meteoro raro passando perto da Terra. Um outro sinal no céu, para quem quer acreditar, né? Só que, meus amados, a gente tem que orar. Sabe, a gente ora porque realmente o tempo está curto. Já aqui para João, o nosso amado Senhor Jesus falou. O nosso amado falou, Jesus, o nosso Jesus amado falou, né? Eis que venho, não, peraí. Disse ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. 2000 anos atrás, Jesus já dizia, o tempo está próximo, o tempo está próximo. Isso me lembra aquela parábola do moço que ficou caído na rua, né? Ele foi roubado e bateram nele, roubaram todos os bens dele, ele ficou caído na rua sangrando, todo ferido. Ele estava de viagem. Aí passa uma pessoa importante, né? Um judeu importante, viu aquele homem caído ali, passou direto, não quis saber. Depois passou um outro judeu muito importante, com condição de ajudar aquele moço, passou direto, não quis saber. Aí passou um peregrino, uma pessoa, né? Um estrangeiro, viu aquele moço, pegou ele, passou, lavou as feridas dele com vinho, passou óleo de oliva para ser o bálsamo. Juntou o que ele podia ali, né, daquele moço caído, pegou ele, botou no cavalo dele, levou para uma pensão, né, um albergue, um hotelzinho, vamos dizer assim, e deixou ele lá na cama e falou para o dono da pensão, olha, eu estou de viagem, eu vou deixar para você 2 denários, quando eu voltar, se precisar ainda eu pago o resto, cuida dele como se fosse eu mesmo cuidando. E ele pagou esse valor de 2 denários. E nos estudos, o denário é o valor do salário de um dia, é a paga de um dia. E na Bíblia, a palavra de Deus diz, um dia é como 1000 anos. Como é que é? 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Tudo indica que aquele moço deixou 2 denários porque era a paga de 2 dias. Então dá-se a entender, a suposta, né, supor que ele estaria fora por 2 dias e ele então viria no final desses 2 dias e pegaria de novo para ver se aquele moço se recuperou, para ajudar e etc. Amado, Jesus, ele disse as palavras da volta dele aproximadamente há 2000 anos atrás.
Então, meus amados, quando ele já dizia lá que o tempo está próximo, e quando ele entrega para João essa palavra do livro de Apocalipse, ele já tinha ressuscitado. Ele já era só o Jesus homem, mas ele era o Jesus glorificado pelo Pai. E a Bíblia diz que tudo foi subjugado a Jesus, tudo foi dado para Jesus. Deus colocou ele como o doutor, o dono, o gestor de todas as coisas. Então, quando Jesus fala o fim está próximo, é porque ele mesmo, como Deus, sabe, está determinando que o tempo é curto, é estreito. Agora, imagina nós, 2000 anos depois. Será que você que está aí sentado nessa cadeira, vendo tudo que você está vendo na televisão, não pode dar a chance para Deus de acreditar que realmente nós estamos nos últimos dias antes do fim? Aleluia! E aí que ele continue, né? Então continue injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a se santificar. Amém? E é isso que a gente está vendo. Se você tem visto pessoas injustas, pessoas imundas, sujando-se, se imundecendo ainda mais, clame a Deus para a salvação dessas pessoas. Porque às vezes essa pessoa é uma pessoa que você ama muito. Você a ama tanto e ela está tão perdida. E é só a misericórdia de Deus o motivo pela qual ela ainda não foi consumida. Amém? E aí ele continua. Eis que venho sem demora. E comigo, Cristo, né, está o galardão. Galardão, para quem não sabe o que significa essa palavra, é uma espécie de título, é um presente, é um mérito, é uma honra, é uma condecoração que os santos vão receber na glória. Então, quando os santos morrem, né, e o Senhor vai chegar num dia chamado Tribunal de Cristo, é onde ele vai dar os galardões, cada um de nós vamos passar pelo chamado fogo. E esse fogo vai nos queimar. Se as nossas obras que nós fizemos nessa terra, quando vivíamos aqui, sobreviverem a esse fogo, o nosso galardão vai ser grande. Mas se elas queimarem como uma palha, né, às vezes você vai entrar praticamente nu no céu, quer dizer, você não vai perder a salvação, você vai viver eternamente com Cristo. Mas você entrou nu, porque tudo que você fez da boca para fora, então a obra vai queimar como palha. Mas aí então você nem vai receber galardão. Aí você me fala, quem é esse fogo? O que é esse fogo? Esse fogo é o Espírito Santo de Deus que testifica em nós tudo que somos, fazemos e vivemos. Diante do tribunal de Cristo vai ter Cristo sentado num trono, você em pé diante dele, e vai ter o Espírito Santo testificando. Olha, a fulana de tal, ela fez... Aí vai ser aberto os livros. E cada livro tem escrito tudo que você fez. E ali Jesus pergunta para o Espírito Santo, olha, dia tal, hora tal, ela deu uma cesta básica para tal pessoa. Você testifica essa cesta básica como uma obra de diamante, de ouro, de prata ou de palha? E ali o Espírito Santo vai dizer, de ouro. Então, de acordo com aquela intensidade daquela intenção que você teve no dia que você deu aquela cesta básica, você vai receber o galardão proporcional ao bem que você fez ou ao mal que você fez. Então, meus amados, é ele que fala. E comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu, Cristo, sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amados, no vídeo passado eu falei sobre o verbo de Deus. Eu falei sobre Gênesis, eu falei sobre a criação. E a Bíblia fala que no princípio era o verbo. E o verbo estava nele, o verbo era ele, e por meio do verbo, né, por causa de todas as coisas foram criadas. E a Bíblia fala que Deus, ele quando criou os céus e a terra, ele simplesmente ordenou, e seja feita os luminares, um menor um pouquinho do que o outro para iluminar o dia, o outro à noite, não sei o que, não sei o que, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Te aconselho a ver o último vídeo, tá? Porque aqui você vai ver que Jesus Cristo, ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, porque no início Cristo estava em Deus Pai, e ele era o verbo de Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Então,
Falei também da água, a água gasosa, a água sólida, a água líquida, é sempre água, mas cada uma tem o seu estado de ser. Assim é Deus, Ele é sempre Deus, Ele é sempre um, mas Ele é um em 3 manifestações diferentes. Expliquei, falei mais sobre isso no vídeo passado, não vou voltar atrás aqui. Mas só para você entender, Deus Pai é o cabeça, Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Filho, ele antes era o Filho unigênito, agora ele é chamado Filho primogênito, porque ele é o primeiro. E neles está o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Espírito de Deus, que habita em Deus, porque conhece os pensamentos e as profundezas de Deus, e habita em nós, no nosso espírito. É por isso que Deus sabe de tudo, porque Ele é a manifestação da onisciência de Deus em todas as coisas. E você volta lá em Gênesis, você vê o próprio Espírito Santo no início da criação pairando sobre as águas. Amém? É uma coisa profunda, não dá para explicar em 10 minutos, mas deu para dar uma resumida aqui. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Quem come do fruto da árvore da vida nunca mais morrerá. E entrem também na cidade pelas portas. De fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Então não interessa o nível da idolatria, o nível da feitiçaria, o nível da mentira. Os cães são esses homens ou mulheres ambiciosos que comem o couro dos outros, os chamados cristãos que estão fazendo da vida deles uma montanha de riqueza nas costas dos demais, e etc, né? Então eles vão ficar fora da cidade, eles não vão entrar na cidade. Os impuros, né? E aí vocês teriam que entrar comigo aqui no estudo dos pecados, né? Eu vou tentar, meus amados, eu não prometo nada, mas eu vou tentar nesse mês de setembro, nesses próximos dias do mês de setembro, vai ser difícil, eu não vou conseguir todo dia, mas eu vou tentar deixar uma palavra, deixar uma oração aqui postada com os irmãos, para que nesse mês de setembro nós possamos nos preparar em santidade. É sempre bom você separar um tempo da sua vida para se santificar para Deus. É sempre bom. Às vezes é tempo, sabe, de você fazer jejum. Às vezes é o tempo de você começar a ler a Bíblia que você até hoje nunca conseguiu. E você ter ousadia e intrepidez e pegar a Bíblia e ler. Às vezes é tempo de você começar a interceder por aquela listinha de pessoas que até hoje você não conseguiu. Às vezes é tempo de você aprender a levantar nas madrugadas. Caso você, né, gostaria de fazer isso. Eu gosto de usar essa palavra nesse caso, que eu acho que ela é bem dentro da situação na qual nós nos encontramos, mas eu, Ana Paula, acho que agora é setembro, é um período que vale a pena a gente se consagrar para Deus, procurar acertar as coisas que estão fora do lugar, procurar fazer até aquilo que até então nós não fizemos, procurar se disciplinar mais, procurar trabalhar com mais capricho, amar mais os nossos inimigos e os nossos amigos, procurar ser mais calmo, procurar meditar mais nas escrituras. Eu acho que o mês de setembro, eu acho que é bacana você que está aí me escutando, procurar se santificar, como diz aqui em Apocalipse, né? Que o santo continue a santificar-se ainda mais. Eu vou procurar fazer para mim. Eu vou procurar me santificar mais. Eu vou procurar acertar tudo que eu posso. Porque, infelizmente, nem tudo que eu gostaria de acertar eu poderei. Porque não depende só de mim. Mas até onde me compete, eu vou fazer o meu melhor. E eu convido a você que está aí me escutando a fazer também. Amém? É só um conselho, meus amados. Dizem que se conselho fosse bom, ninguém dava de graça, vendia, né? Mas a realidade é que a gente ainda dá conselho de graça. Porque de graça nós recebemos e de graça nós temos que dar. Eu, Ana Paula, tudo que eu tenho hoje aqui nesse canal, todo o tempo investido, todas as horas de vídeo, toda a tecnologia que eu usei, um telefonezinho da LG com gravador de voz, sem estúdio, sem iluminação, sem nenhuma parafernália, só uma conexão muito ruim de internet que eu tenho, que hora vai, hora vem, mas funciona.
tá? E tudo que eu tenho é muito simples, mas tudo que eu tenho é tanto, porque realmente mudou a minha vida e eu recebi de graça. Eu não poderia, em maneira nenhuma, em situação nenhuma, ousar a tentar colocar aqui qualquer tipo de cobrança dos irmãos, porque as coisas de Deus a gente tem que acumular lá no céu, não aqui na terra. Não me interessaria realmente, amém? Então, se você tem recebido de Deus as coisas de graça, dê também de graça. De graça você recebeu, de graça você dá. Em nome de Jesus Cristo, Yeshua, seu nome na língua hebraica, é o que eu falo para você. O Espírito e a noiva dizem, vem, Maranata. Aquele que ouve, que está escutando, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Não é isso que está acontecendo conosco? O Espírito Santo e a noiva sã, a noiva prudente de Cristo, tem dito o quê? Vem, Maranata. Certa vez a pastora Valnice Milhomens, ela falou assim, nós precisamos mudar o nosso cumprimento aqui na igreja. Normalmente, quando a gente chega na igreja, todo mundo fica, a paz, irmão, a paz, irmão, a paz, irmã. Em vez de a gente dizer a paz, com a situação pela qual nós nos encontramos, eu acho que é mais bacana a gente falar assim, a paz, Maranata. A paz, olha, vem, Senhor Jesus. E é verdade, né? Aqui o Espírito Santo e a noiva dizem, vem. Olha só. É Deus que guia, então vamos para onde ele fala. Se você pensa comigo, hoje tem uma categoria de pessoas que não estão dizendo vem Jesus. E tem uma categoria de pessoas que está dizendo até numa certa loucura, vem Senhor Jesus. Ana, como são esses que estão dizendo não vem? Que não estão dizendo para ele vir? São esses, meus amados, claramente, que estão adiando a volta dele. Estão por aí falando, ainda falta um século, ainda falta no mínimo 5 anos, 10 anos, o mundo não está pronto, o cenário não está montado. É impossível Jesus arrebatar a igreja agora, porque o cenário não está pronto. Quem é essas pessoas para dizer que é pronto, que não é pronto? E quem são as pessoas que estão aí dizendo, Jesus não vem agora, Jesus não vem no mês de setembro, porque tem quem diz que vai vir, que eu acho também que esses irmãos que estão falando que vai vir em setembro, são ousados, eu não tenho capacidade e coragem de dizer, porque eu não sei, mas eu falo para os irmãos, vamos preparar. Tem irmãos falando que Jesus volta agora dia 23 de setembro, tem irmãos aí falando isso, e eles falam com tanta certeza, com tanto amor, com tanta garra, e estão sendo acusados de falsos profetas. E tem quem diz, ele não volta 23 de setembro, ele não vem. Outro dia, conversando com um irmão muito querido, a gente conversando, conversa vai, conversa vem, veio isso à tona. Olha que coisa lógica e ilógica. Eu, Ana Paula, viro aqui no YouTube e falo assim, Jesus volta dia 32, porque eu vou falar uma data que não existe, que aí ninguém me fala que eu estou marcando data para a volta de Jesus, tá bom? Vamos falar legal aqui. Aí eu, Ana Paula, viro aqui e falo, olha, Jesus vai voltar dia 32 de agosto de 2017. Todo mundo sabe que dia 32 de agosto não existe. Então, amém. Glória a Deus por isso. Agosto termina com 31 dias, né? Mas eu falo que ele volta 32. Jesus volta dia 32 de agosto. 32 de agosto, 32 de agosto. Aí vem um no YouTube falando, não, Jesus não volta dia 32 de agosto e Ana Paula é uma falsa profeta. Dia 32 de agosto é sempre um futuro. Ele ainda não chegou. Eu estou dizendo que vem. Aí tem alguém falando, não, ele não vem. Eu estou marcando data dizendo que ele vai vir. Mas em contrapartida, aquele que está dizendo não vai vir dia 32 de agosto, de um modo geral, indiscretamente, também está marcando uma data, dizendo que ele não vem. Então, eu que digo que ele vem 32 de agosto, corro o risco de 50% de ele não vir, ou 50% dele vir. Mas eu que digo que não vem, corro o risco dele realmente não vir 50%, mas corro o risco de 50% dele vir. Qual dos dois é o falso profeta? Ou será que os dois são profetas e são falsos? Porque um está olhando o sinal com um ponto de vista, o outro está olhando os sinais com outro ponto de vista. Cada um tem sua interpretação. Então eu acho que é ousado marcar data, mas eu acho ousado dizer que não vai ser nem tal data. Porque se vier,
O tempo a Deus pertence, o amanhã a Ele pertence, o mês está aí, os sinais estão no céu, está tudo aí. O mar recuando, cometa passando, eclipse, tufão nos Estados Unidos, que há 99 anos não acontecia, coisas absurdas aparecendo por todo lado. E se vier? É a festa das trombetas. O apóstolo Paulo diz que é o soar da última trombeta, a trombeta de Deus. Os que estiverem dormindo vão acordar e nós que estivermos vivos vamos encontrar, num abrir e piscar de olho, vamos encontrar com os nossos amados irmãos nas nuvens. E então encontraremos com Jesus nos ares e estaremos para sempre com Ele. Ao soar da última trombeta. São 100 toques de trombeta. 100 ou 99? Agora eu estou com, acho que é 100 toques de trombeta. E se no 100º toque a trombeta tocar e realmente Jesus falar, é nesta festa de trombetas que eu vou arrebatar minha igreja? A geração está aí, de Israel. Os sinais estão aí. Então, eu tenho 50% claramente de chance aqui de falar dia 23, dia 21, dia 24, dia 22, Jesus volta. Posso dar 50% de acerto e 50% de erro. Agora eu vou dizer uma coisa para você que está aqui me escutando. Olha que tem uma diferença no que eu creio e na minha atitude com aquilo que eu escuto. Se eu escuto uma pessoa falar dia 24, desculpa, agora estou começando a me embrulhar. Dia 32 de agosto, que é o exemplo hipotético, para ninguém me julgar pedra. Eu, Ana Paula, falo no YouTube, dia 32 de agosto Jesus volta. Tá bom? Você que está me escutando, se você acredita, a Ana Paula deu um estudo, mostrou sinal no céu, mostrou isso, mostrou aquilo e falou, dia 32 é o toque da última trombeta. Supostamente um exemplo. Então essa pessoa, ela para e fala assim, o que eu faço? Eu acredito ou eu duvido? Se eu acredito, eu vou me preparar. Eu vou orar, eu vou pedir perdão para quem eu não pedi, eu vou começar a ler a Bíblia que até então eu não consegui ler, eu vou começar a orar por aquelas pessoas que eu nunca consegui orar, eu vou orar mais, eu vou procurar fazer o bem, eu vou procurar saldar as dívidas que eu tenho na minha vida, não estou falando de dívida financeira, estou falando de dívidas de vida mesmo. Eu vou procurar conversar com aquele que virou a cara para mim, às vezes tem uma pessoa que você teve um mal entendido com ela, eu vou tentar me aproximar de novo como quem não quer nada, só para não ficar mal. Eu vou anunciar, eu vou pôr no Facebook uma frase, Jesus está voltando, os dias estão próximos. Ou eu vou duvidar. E se eu duvidar, Jesus não volta dia 32 de agosto, então eu vou continuar. Eu não vou começar a ler a Bíblia, então, porque também ainda vai demorar, eu vou ter tempo para tomar essa decisão. Eu não vou buscar perdoar ou pedir o perdão, ou ser simpático com aquela pessoa que se afastou de mim. Eu não vou advertir a ninguém, eu não vou interceder. Às vezes sua parente está aí para morrer daqui 5 dias. E você podia orar por ela já agora, porque você não sabe quando alguém vai morrer. Mas o importante é você começar a agir pelas vidas. Mas tanto, 32 de agosto, Jesus não volta. Eu posso esperar mais um pouco para começar a orar pelaquela tia perdida. Aí passa 3 dias, a tia morre. Talvez se você intercedesse, Deus punha uma pessoa no caminho dela que ia trazer o evangelho, ele ia ouvir e ela ia se converter por causa da sua intercessão. Mas talvez, minha querida, meu querido, você está acreditando que Jesus não volta, então eu não ajo, eu não reajo, eu não me movo, eu não faço nada. Eu vou continuar aprendendo teologia, eu vou aprender cristologia, eu vou aprender a ser pastor, eu vou aprender a ser levita, eu vou aprender uma nova música para louvar a Deus e vou acomodar com as coisas que precisam arrumar. Eu não sei se eu sou clara, mas olha só, imagina que eu tenho uma casa para limpar. Essa casa está muito suja, ou está pouco suja, não interessa a condição dessa casa. E são 8 horas da manhã. E eu tenho até meio-dia para liberar pelo menos o mínimo possível. E de repente eu entro naquela casa, tem caixa de sapato no meio do corredor. As mesas estão cheias de roupa porque eu preciso guardar. O chão está cheio de poeira. Tem certos quartos que eu já limpei, mas tem um pouco de desordem que se eu não fizer nada, aquilo ali vai só piorar. Então o que eu faço? Eu vou ignorar os detalhes de liberar o grosso para que não suje o resto? E vou parar para limpar uma escrivaninha qualquer, ficar ali ilustrando ela e basta, sem olhar para trás? Ou eu vou deixar essa escrivaninha um pouco de lado, porque não é a coisa mais importante da limpeza, e vou me dar a fazer limpando o corredor, jogando fora o papelão?
tirando da mesa aquele tanto de roupa, dobrando, tentando pôr tudo num guarda-roupa, dentro de um caixotinho, de modo que eu organize mais, para dar uma varrida no chão e tirar aquela poeira que se bater um vento vai sujar tudo que eu já limpei até então. Dá para entender o que eu quero dizer com o perigo da iminência da volta de Jesus? Se eu ouço alguém que fala Jesus volta dia tal, ou Jesus volta mês tal, ou Jesus volta a qualquer momento, mas volta agora, eu me preparo. Ainda que ele não volte, eu não perdi nada, meus amados. Pelo contrário, eu ganhei intimidade com Deus, porque se eu comecei finalmente a ler a Bíblia, eu comecei a crescer no meu espírito, porque eu comecei a ler a palavra de Deus e aquilo é ministrado no meu coração. Ou então eu ganhei porque eu fui pedir perdão para alguém, ou fui perdoar alguém, ou fui me aproximar de alguém, que eu até então nunca consegui ter um bom relacionamento com essa pessoa. Eu ganhei as coisas que eu precisava resolver na minha vida, tão importantes, eu não conseguia. Finalmente eu orei por aquelas 10 pessoas que estão com o nome dentro da minha Bíblia, já tem 6 meses. Eu pus os nomes, porque certa vez eu ouvi alguém dizer, ore, interceda pelas pessoas queridas. Coloquei minha mãe, meu pai, meu marido, meu filho, estão ali. Mas tem 6 meses que o papelzinho está ali, eu nunca tive tempo, condição, eu pude pegar. Mas finalmente eu peguei. E pode não ser, meus amados, 6 meses de oração constante no altar do Senhor. Pode ser 1, pode ser 3 dias de oração. Mas foram orações feitas com sinceridade. E Deus não é homem que fique devendo nada para ninguém. Então, se eu acredito na iminência de uma data, de um mês, de um período, do retorno do meu Deus, do meu Cristo, eu me preparo. A Bíblia fala das virgens prudentes e daquele que vigia. Uma pessoa, quando ela está vigiando o portão, ela fica toda hora correndo para olhar. Se está chegando, ela fica olhando para a esquina. Eu vou receber uma visita hoje, ela falou que vem. Só que ela não me deu hora, ela disse que ela vem na parte da tarde. Então, entre 1h da tarde até 7h da noite aproximadamente, eu vou esperar. Se der 7h já é de noite, ela não vai vir, porque ela falou que vem de tarde. Até 1h da tarde, eu não creio também, porque está na hora do almoço, mas entre 1 e 6, 6h30, 7h, eu vou ficar em prontidão. E ali, qualquer barulhinho, o que essas pessoas fazem? Correm na janela. Até que aquele barulhinho, você já ouviu, às vezes até um barulho que você conhece, que você tem certeza que não é a pessoa. Mas por ter certeza, né, só por sombra de dúvida, não, eu vou conferir, eu vou lá olhar. Mas será que eu preparei o biscoitinho? Será que eu comprei? Às vezes você corre lá Perdão. Você corre lá na despensa 3, 4 vezes para controlar se realmente o biscoitinho tá lá. Ou então o pãozinho de queijo está assado? Será que ainda tá bom esse pãozinho de queijo? Será que a broa que eu fiz tá gostosa? Tá boa? Vou provar um pedacinho. Aí você vai e arruma o lencinho da mesa, né? Aquela cobertinha, aquela toalhinha lá que você põe, o lencinho, eu esqueci o nome, o forrinho de crochê, você dá uma arrumadinha, você controla, será que os vidros estão limpinhos? Será que quando essa pessoa sentar na minha cozinha, ela vai ver alguma coisa que não bate? E você fica o tempo todo ali, ocupado em vigiar, ocupado em observar o quadro daquele tempo. E acontecem vários falsos sinais, mas você não ignora nenhum. Porque se um deles aparece, quando você menos espera aparece, você não é pego de surpresa, que você não está menos esperando. Você está esperando com toda a intensidade do seu coração. E quando você vê finalmente a visita chegando, seu coração salta de joia. E você alivia, você relaxa, você se calma. A Bíblia diz que quando nós formos para o céu com Cristo, nós vamos entrar na paz eterna. A Bíblia fala que nós vamos descansar. Se a Bíblia fala que eu vou descansar, é porque nesse momento eu estou ocupado fazendo alguma coisa. Eu estou vigiando. Quem vigia não descansa. Quem vigia não dorme. Quem vigia não se embriaga. Quem vigia não se distrai. Quem vigia leva em consideração todos os anúncios, todos os sinais, todos os promenores. Então eu, Ana Paula, prefiro apostar no sim. Jesus pode vir agora, a qualquer momento, no 32 de agosto, lá do exemplo, do que simplesmente jogar a perna para o alto e ignorar.
Ah, mas irmã, mas eu continuo lendo a Bíblia. Ah, mas eu não creio que Jesus vem agora dia 32 de agosto. Mas eu leio a Bíblia todo dia. Gente, quem está em expectativa de algo nunca está satisfeito. Quem está em expectativa, esperando uma coisa tão importante, ela não para de se preparar. Ela não está nunca satisfeita. Ela não para de olhar no espelho. Ela não para de corrigir, de olhar. Será que o cabelo está certinho? Será que saiu do lugar um fio do cabelo? Será que a roupa está engomadinha? Será que a gravata está boa? Será que o anel está no lugar? Você não está satisfeito. Você está todo o tempo ali naquela atividade, sabe? É quase até compulsivo. Você fica o tempo todo ligadão. Você não relaxa, você não calma. Agora, se eu acredito que não vem agora, e quando eu falo agora é em 2017, 2018, tá bom? Para ser claro aqui, para quem acha que a gente tá pondo data. Eu, os últimos 10 anos, eu não põe data, não. Mas eu prefiro acreditar em quem tá pondo data do que quem tá falando que não é agora. Eu prefiro apostar no quem tá dizendo tá vindo do que quem tá dizendo não tá vindo. Porque a Bíblia fala, o Espírito e a noiva dizem vem, vem. Aquele que ouve diz vem. Aquele que tem sede vem. E quem quiser receba de graça a água da vida. Então, existe uma expectativa no coração de quem quer. E todo mundo está dizendo vem, vem. Nós estamos pedindo a Jesus para vir. Alguns anos atrás a minha oração era, Jesus, me ajuda a arrumar dinheiro para ir no Brasil. Porque tem 2 anos que eu não vou lá. Alguns anos atrás a minha oração era, Senhor, ajuda meu marido a conseguir arrumar um empréstimo para comprar um carro novo, porque meu carro está quase matando a família inteira. A minha expectativa, meu tipo de oração alguns anos atrás era, Deus, ajuda que eu não engorda muito, porque senão vai ter dor na coluna e não sei o quê. A minha oração de alguns anos atrás, Deus, ajuda a gente a poder tirar férias. Mas a minha oração hoje é, Deus, vem, 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 Jesus, vem, vem. Será que o Senhor vem esse ano? Todo dia, meu coração me pergunta. Meu coração fala, vem, como a corça suspira pelas águas. Assim a noiva verdadeira, ela quer que ele venha. Mas tem quem diz, não vem, não me interessa o que você está dizendo. Eu quero que venha. Esse é o desejo genuíno do meu coração. E por mais que você queira retardar a vinda do meu Jesus, eu vou continuar clamando a Ele que venha. Porque essa é a minha oração. Virou um louvor, uma oração em mim. É mais forte do que eu. E Ele vem, Ele vem. Aí aparece um que fala 32 de agosto, Ele vem. Amém, Ele vem. Pela fé vai vir. Glória a Deus, eu vou me preparar. Porque se vier, eu não quero ficar amarela passando vergonha. Eu não quero ficar para trás. O que falta para eu pôr no lugar? O que falta? É o prevenido. Você tem que ser uma pessoa prevenida em tudo. Sabe? Hoje de manhã eu fui limpar um negócio. Eu fui limpar um vaso. Hoje de manhã. E eu sabia que aquele vaso estava encrostado de calcário. Aqui na Itália tem muito calcário. E eu falei com a dona da casa, compra ácido, porque a gente vai pôr ácido. Eu já tinha colocado um ácido meio diluído, não deu certo. Aí ela falou, mas meu marido tem medo de comprar esses negócios, porque tem medo de eu machucar, não sei o que. Mas eu vou falar com ele. Quando hoje eu fui lá limpar aquele vaso, eu pensei, falei, gente, eu vou passar na Casa Agrícola, né, que é um tipo de um estabelecimento comercial que vende esse tipo de coisa, e eu vou comprar do meu dinheiro, depois ela me reembolsa, porém eu vou chegar lá com o bendito do ácido, porque aquele vaso, do jeito que tá, não tá legal. E eu parei, eu comprei, e eu levei, eu cheguei lá, comprou? Não. Ela disse que o marido, ela nem falou com ele. Eu falei, mas eu comprei aqui, ó. Vamos resolver esse problema. Fui direto no vaso, taquei o ácido no vaso, saí de lá, saiu fumaça. Depois de um tempinho, acabou o problema. Resolvi. Agora eu tô aqui na minha casa, tranquila, com o vaso da mulher tá limpo. Dá pra passar até a língua, se quiser. De tão limpinho que ficou. Esplendente, né? Dentro da medida do possível. Isso é ser prevenido. Se você não é prevenido, você vai ficar sempre com as coisas adiadas. Eu não resolvo, eu não faço, eu não saio do lugar.
Por que deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, minha irmã, diante das coisas de Deus? A gente, como esses que dizem, o Espírito é a noiva, diz e vem, aquele que ouve diz vem. A gente tem que estar numa sensação de expectativa. Se o teu coração que está aqui me ouvindo nesse vídeo hoje ainda não está nesse senso de expectativa, comece a orar a Deus e fala: Deus, me ajuda a ter essa sensação. Porque não é a Ana Paula que está falando que ele vem dia 32 de agosto como exemplo, ou fulano A, B ou C, mas é o teu próprio coração que está em ânsia. Antes que alguém botou uma data, ou antes que alguém falou ele vem esse ano, ele vem ano que vem, ou não passa de 2, 3 anos. Antes que alguém tenha falado qualquer uma dessas coisas, antes que você sequer tenha apertado o botão do YouTube lá para ligar um vídeo qualquer que seja, o próprio Espírito Santo está gerando essa ânsia no seu coração. A sensação que eu, Ana Paula, tenho na minha vida nesse tempo parece que eu estou chegando no final da estrada. Essa é a sensação que eu tenho, mas é uma sensação natural minha. Não é uma pessoa que falou na minha cabeça e encucou isso em mim e eu estou bitolada nessa coisa, como uma pessoa neurada. Mas é uma coisa que eu não tenho como explicar para você, mas eu sinto no meu coração. Existe já uma espécie de uma festa dentro de mim. É uma expectativa. Foi ontem ou antes de ontem, a Coreia do Norte lançou um míssil. Esse míssil sobrevoou uma ilha, terra japonesa. Se caísse naquela ilha ali, explodisse ali, ia ser um míssil atômico, ia matar muita gente, ia ser declarada oficialmente uma guerra nuclear anunciada. O Japão, em contrapartida, lançou 5 ou 8 foguetes contra a Coreia do Norte. E a coisa está fervendo, está borbulhando. Guerras e rumores de guerra, Mateus 24. Para mim, a entrada de Gog e Magog, porque a China, uma senhora lá na China, uma pessoa importante, falou que tem que negociar, tem que conversar, que os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão não podem reagir, que tem que tentar entrar em acordo, que cortar as sanções com a Coreia do Norte não vai dar certo. Quer dizer, a China está puxando o peixe claramente para o lado da Coreia do Norte, tá bom? E a Rússia também. E eles são países que estão ao norte de Israel. Gog da terra de Magog. Para quem estudou esses vídeos, se você não... Perdão. Eu tô com um pouquinho de alergia. Se você ainda não estudou esse material, tem no canal Gog e Magog. Estuda que o negócio é forte. E eu tô vendo isso se completando cada dia mais. E Gog e Magog não pode acontecer antes do arrebatamento. Porque Gog e Magog vai abrir as portas para o anticristo negociar com Israel o tratado de paz de 7 anos. E na metade desses 7 anos ele vai quebrar esse acordo. E a mulher que foge para o deserto em Apocalipse, capítulo 12, é Israel. E curiosamente ela é guardada por 1260 dias. E se você calcular isso aí em anos, vai dar 3 anos e meio. Então, durante 3 anos e meio, enquanto tem a tribulação e a grande tribulação, Israel está guardada no início. Você vê que ela é guardada por Deus, que preparou o lugar para ela. E o anticristo ele quebra o pacto de paz com Israel na metade dos anos, na metade da semana. Então, meus amados, isso é Gog e Magog, que vai abrir as portas para Israel como nunca. Vai botar no chinelo seus inimigos, esses primeiros inimigos, que são os países do norte de Israel. E todos ao seu redor que se levantarem contra ele. E ali, então, você vê, então, para isso acontecer, o arrebatamento tem que vir, porque é uma guerra nuclear, vai trazer danos no mundo inteiro, vai sacudir o mundo, e o mundo já está cambaleando como um bêbado. Eu ouvi hoje um artigo de um senhor falando que o mar recuando de um lado e do outro lado as ondas indo, com ondas altas, invadindo cidades, é quase uma tsunami. Não é exatamente uma tsunami, mas é quase. Então você vê. Aí quem falou isso falou assim, gente, parece que o mundo está chacoalhando. Porque se você pega um copo com água e chacoalheia ele, um lado vai recuar, do outro lado vai transbordar. É o que está acontecendo no oceano. Então, meus queridos, é tanta coisa que eu não tenho como vir trazer detalhe por detalhe, mas eu estou de olho em tudo. Porque eu sou uma pessoa prevenida. Eu sou uma pessoa que eu espero a volta do meu Senhor Jesus, amados. E a conclusão do livro de Apocalipse, do capítulo 22, versículo 18, diz o seguinte: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico.
Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesses livros. Tome cuidado, se você tira o que não é. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Agora, presta atenção. Acrescentar é inventar o que não é. E a Bíblia fala que os flagelos vão ser acrescentados. Quer dizer, provavelmente essa pessoa vai entrar na grande tribulação e vai sofrer dos flagelos da grande tribulação por ter acrescentado palavras que Deus não disse. Mas, presta atenção. O pior está aqui. Quem retira, e esse retirar não é simplesmente botar um X em cima de um texto qualquer de Apocalipse, é não dar importância para tal textos. Se eu creio no livro de Apocalipse, meu querido, minha querida, eu tenho que crer do capítulo 1 até o 22. Eu não posso tirar Apocalipse 12 e deixar de molho com a barba de molho lá. Eu não posso. Eu não posso querer ensinar sobre cavalo preto, cavalo verde, cavalo vermelho. Eu não posso querer ensinar aqui sobre o milênio. Eu não posso querer ensinar sobre 144 mil. Eu não posso querer fazer sermões aqui em cima das igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Aí quando chegar em Apocalipse 12 eu não toco no assunto porque não me interessa. Porque não é o caso. Irmão, vamos vigiar. A gente tem que tratar todo o livro, porque do capítulo 1 até o 22 é toda uma coisa só. E é profético. Se eu tiro isso de muitos que estão sedentos da palavra de Deus e começa a passar manteiga na cabeça do povo, você corre o risco de perder a sua parte da árvore da vida, como ele fala aqui, que eu vou ler aqui bonitinho, porque eu já estou começando a ficar cansada. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Significa que essa pessoa vai perder a salvação? Eu não tenho conhecimento suficiente para dizer que sim ou que não. Mas algo danoso aqui com essas pessoas vai acontecer. Seja para quem acrescenta que para quem tira. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Hoje eu peguei esse finalzinho do livro de Apocalipse. Eu não sei se eu vou conseguir, talvez eu vou só ler. Aqui eu até perdi aqui a marcação que eu pus. Pecado. Será que eu perdi mesmo? Eu queria ler com os irmãos, tá? Sem entrar muito em detalhe, porque meu tempo também está começando a ficar perigoso, eu tenho medo de perder de corpo aqui tudo esse material. Mas lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo fala de o desígnio e os efeitos das aflições. Eu comecei esse vídeo falando um pouco sobre o sofrimento e sobre o comportamento de muitos, de pessoas fazendo mal aos santos de Deus, Deus tirando, né? E aqui eu quero ler alguma coisinha para você. Eu tenho certeza que tem muita gente ouvindo essa palavra aqui. E são pessoas que estão sofrendo. Estão sofrendo na mão de suas mães, mulheres já de 60, 70, 80 anos, que estão aí fazendo da vida de sua filha ou de suas filhas o pão que o diabo amassou. Eu sei que você que está aqui me ouvindo talvez é uma esposa e o seu marido não sabe fazer outra coisa que judiar de você, xingar, brigar, chega em casa tonto, quebra tudo, sabe? Talvez você que está aí ouvindo esse vídeo, talvez é seu pai, sabe? Que em vez de ajudar a sua mãe a pagar as contas, comprar comida para dentro de casa, está gastando tudo na baderna, vamos dizer assim, na esbórnia. E sua mãe, tadinha, tá aí, não sabe aonde buscar dinheiro, talvez está tentando fazer algum empréstimo para segurar pelo menos o arroz com feijão. Talvez você, minha querida, é uma mãe e seu filho tem feito de você realmente tanto mal, sabe? Tem explorado, tem respondido, tem judiado. Eu não sei, cada um de nós, talvez você que está aqui me ouvindo, está trabalhando num local e o seu patrão explora você, paga errado, te maltrata, sabe? Talvez você que está me ouvindo é alguém ligado
a uma outra pessoa que tem judiado de você. E você está numa situação de tanto sofrimento, talvez há meses, talvez há anos, talvez há dias. E você está numa situação desesperadora e literalmente ninguém tem condição de te ajudar. Ninguém pode fazer nada para te ajudar. Ninguém pode estender a mão para você. Por mais que muitos orem com você, por mais que muitos venham a te fazer uma visita, por mais que alguém te ajude até financeiramente, mas tem coisas que são na alma. E tem pessoas que te ferem na sua alma. Por mais que tenha alguém te ajudando, você vive triste. E você é uma serva de Deus ou um servo de Deus. Eu quero ler para vocês aqui essa palavra do apóstolo Paulo, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, e depois um pedaço do capítulo 5. E aí eu vou encerrar. Amém? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. É aquela filha que contou para mim. Ana, gritei com a minha mãe, xinguei com ela, brigamos, discutimos, nada de tão exagerado, mas ela me levou a uma situação tão dolorosa, ela conseguiu me colocar tão fora de mim, tão nervosa, que eu estourei porque foi mais forte que eu. E depois que passou tudo, eu fiquei com a consciência pesada, eu fiquei mal demais, porque eu me sinto suja, porque eu é que como se fosse a culpada. Eu desrespeitei minha mãe, etc. E aqui Paulo fala, ainda que o teu homem exterior, quer dizer, a tua carne, a tua alma, se corrompa no momento de estresse, de pressão, porque Satanás, ele sabe onde te cutucar, ele sabe como usar as pessoas que estão ao teu redor para te fazer tirar de você o pior que você tem. E está domado pelo Espírito Santo de Deus, e ele consegue, te tirar isso aí fora. Aqui Paulo fala, ainda que esse homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aquele que está santo, que se santifique ainda mais. O justo que continue praticando a justiça. Será que tudo isso tem sentido no teu coração, no teu entendimento agora aqui? Quer dizer, você passa situações em que parece que o teu homem exterior está sendo corrompido, mas você não tem, você não está longe de Deus, você continua, pelo contrário, sendo ainda mais consolado pelo Espírito Santo, crescendo em fé. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Amém? O que eu falei? Às vezes Deus deixa você sofrer na mão de umas pessoas. Para quê? Porque aquele sofrimento vai te moldar. É o vaso sendo moldado nas mãos do oleiro. E você não é vaso para ira, você é vaso para a glória. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E olha que quem falou isso aqui não foi a Ana Paula, não, foi o apóstolo Paulo. Foi julgado numa panela de óleo quente, passou no naufrágio, uma cobra mordeu a mão dele, e ele passou em prisões, passou aperto de todo tipo, e ele descreve isso na Bíblia. Eu não conseguiria achar o livro aqui onde ele fala dos seus sofrimentos, então ele sabe o que é ser atribulado. E ele fala que isso tudo é acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, meus amados, são eternas. Então, meu querido, minha querida, haja fé. Tenha fé. Capítulo 5. Ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Ele continua. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, e aqui ele fala da morte física, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Oh, glória, gente, a gente não tem ideia do que Deus está reservando para nós. Nós não temos ideia nos céus. Isso aqui é muita coisa criada. A Bíblia fala que o que está aqui, aquilo que a gente vê é sombra das coisas que são. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração daqueles que amam a Deus aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Céus. E a Bíblia fala em Apocalipse, eis que se fez nova terra e novos céus.
segura o tranco, minha querida, que o negócio é forte. Nós vamos ter uma casa, um edifício criado pelo próprio Deus, eterna nos céus. Isso significa que aonde nós formos na eternidade, nós vamos sempre nos sentir em paz e, sobretudo, em casa, na companhia de Jesus. Porque a Bíblia diz que aonde Ele for, nós vamos com Ele. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Não é o que tem acontecido? Está todo mundo aflito. A gente não suporta mais pecar, a gente não suporta mais pisar na bola com Deus, a gente não suporta mais ver tanta coisa ruim, a gente não suporta mais, a nossa alma está sendo abatida como a alma de Ló quando ele estava dentro de Sodoma e Gomorra. A Bíblia fala que ele estava angustiado pelo pecado de Sodoma e Gomorra. Isso temos vivido. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Então, se você for encontrar vestido diante de Deus, você vai para o céu, você vai receber tudo isso. Mas se você for encontrado nu em vergonha, meu irmão. E as vestes, quem nos dá é Cristo. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. A gente não quer ser encontrado despido nu, mas a gente quer que o que não presta em nós seja revestido pelo que presta. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito, que é o selo de Deus, meus irmãos. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, fisicamente falando, nós não o vemos face a face, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Maranata, o Espírito e a noiva, o que eles dizem? Ora vem, Senhor Jesus! Olha aí, meus amados, o quadro da Virgem prudente nesse exato momento. Se você está dentro dessas características, dê pulo de alegria, porque você está indo para o céu, seja lá quando for o dia. É por isso que também nos esforçamos. Aqui agora são 5:30 da tarde, eu podia estar sentada vendo YouTube. Eu podia estar inventando uma coisa gulosa para comer na cozinha. Eu estou com vontade de comer algum doce aqui hoje. Eu podia estar dobrando umas roupas que eu estou precisando dobrar aqui. Eu podia estar fazendo nada, eu podia estar passeando. Mas eu estou me esforçando. Hoje é o dia que o Senhor já fez e eu preciso estar aqui com os irmãos e com o meu Deus. Que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Olha aí, se Ele é o meu Senhor, que eu falei no início do vídeo, se Cristo é o meu Senhor, eu preciso agradá-lo. Ele é meu Senhor, meu Salvador, meu grande amor e amigo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Olha lá os galardões. Quando ele fala porque importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, ele literalmente está dizendo que vai ser necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Não tem como fugir desse dia não, meus irmãos. Você vai entrar no céu, mas antes de você entrar no céu, você vai passar pelo tribunal e você vai ser condecorado ou vai ser bruxado, né? Queimado, como a gente fala aqui na Itália, bruxato. Você vai ser queimado pelo testemunho do Espírito Santo. Será que você está fazendo o que faz de coração? Porque tudo isso é contabilizado por Ele, porque Ele é o nosso testemunha. Ele é a nossa testemunha perante o Pai. É Ele quem vai dar o visto lá para você entrar. E é Ele quem vai te dar o galardão. Através de Cristo, né? Ele que vai dizer para Jesus, sim, ela merece tal galardão. Não, Ele não merece nada. Vai entrar pelado. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do nosso corpo, por meio do corpo. E assim, meus irmãos, eu encerro a palavra. Palavra de consolo, palavra de fé, palavra de perseverança, palavra de, como é que a gente fala?
Estímulo à vigilância. Eu, Ana Paula, amiga dos irmãos aqui, que gostam de mim, é claro, e amiga dos irmãos que não gostam de mim, deve ter sempre alguém do contra, mas eu não tenho contra a ninguém, nada contra ninguém. Se eu puder te dar esse conselho, eu digo que eu acho que a coisa mais prudente a se fazer é se preparar no mês de setembro, a partir de agora. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, dia 31 de agosto, pregando isso aqui. Eu agradeço mesmo, porque eu não imaginava que hoje eu ia conseguir estar nesse nível aqui. A alegria minha cunhada pegou meus meninos para levar para brincar não sei aonde, meu marido teve que sair para resolver suas coisas, e quando eu assustei, eu ia falar, tenho certeza, 2, 3 horas eu estou sozinha nessa casa. Coisa que há tanto tempo não me acontece. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade, porque essa palavra refrigera a minha alma. Eu não estou aqui falando para os irmãos, eu estou falando para mim também. Então eu te aconselho, eu acho que a coisa mais inteligente, por mais que tem gente que diz aí que nós temos que ser inteligente, nós temos que pensar e etc, né? Então se eu for seguir esse conselho, eu acho a coisa mais prudente, inteligente a se fazer é ir pelos 50% da tendência de quem sabe. Pode ser que sim. E se Jesus voltar em setembro de 2017, na última festa de trombeta deste ano, eu quero estar pronto ou não? Eu quero... Sabe o que é? Tem gente que está cozinhando isso aí na panela, o prazer de chegar dia 23, 24, seja dia que for, e botar aí na cara dos outros, você é um falso profeta. E eles estão pensando nisso. Mas eu acho que a coisa inteligente não é querer falar sobre o falso profeta, ainda que possa ser, não é que eu estou dizendo que é o que não é, eu não sei. Eu não estou no meio desse ritmo aqui. Mas eu prefiro, em vez de pensar em inculcar isso na minha cabeça, que fulano, ciclano ou betano é falso profeta, eu prefiro inculcar na minha cabeça que é tempo de preparar. Porque se o cara não é um falso profeta, e se não for? Pode até não ser no dia 23, 21, 24, 20 não sei o quê, mas e se for em setembro? Se for antes, se for depois, se for em outubro? Eu vou perder essa oportunidade de melhorar a minha vida com Deus? E se eu amo a Deus, eu estou dentro do quadro que diz, o Espírito e a noiva dizem vem. Nós suspiramos por esse dia. Então se eu suspiro por esse dia, eu preciso estar impecável para Ele, porque Ele não vai me pegar de surpresa, porque Paulo falou que nós não seremos pegos de surpresa. Se algo me diz que eu não sou pego de surpresa, significa que o mínimo eu sei. Eu sei o mínimo para não ser pega de surpresa. E eu ajo dentro deste meu mínimo. Eu tenho uma atitude positiva em pró ao mínimo que eu sei. Então eu não quero estar aqui pensando que fulano, ciclano, betano é falso profeta. Eu prefiro pensar que eu, por inteligência, vale a pena levar em consideração o meu preparar. E eu vou me preparar. E quem quiser se preparar comigo, vamos nessa barca junto. Eu vou tentar, nesse mês de setembro, colocar o máximo que eu puder de áudios aqui no YouTube. Seja em forma de uma oração, seja em forma de uma palavra, eu não sei. Alguma coisa eu vou tentar fazer com mais intensidade. Voltados para a preparação da noiva. Amém, meus irmãos? Então, vocês me ajudem em oração. Vamos nos dar as mãos espirituais, apesar da gente estar cada um no lado do planeta. Eu sei que tem gente aqui no Japão, nos Estados Unidos, na Europa afora, no Brasil afora. Tem gente na América do Sul, Central, espalhado pelo mundo inteiro. Amém? Mas vamos nos dar as mãos espiritualmente falando. A união faz a força. Esse é um ditado que eu gosto muito. Amém? Assim, eu vos abençoo com perseverança, com fé. Amém, meu querido? Com esperança. Porque a esperança é uma coisa tão linda, é um consolo que nós temos do Senhor. Temos esperança, tenhamos esperança que a nossa estadia nesse mundo que jaz no maligno realmente está para acabar. Porque já dizia Jesus em Apocalipse, o tempo está próximo. Ele sempre disse isso, ele sempre disse isso. Tem 2000 anos que está sendo dito. Por que eu não posso dizer? Amém? Jesus está voltando. Que o Senhor vos abençoe com a santa, gloriosa e poderosa Shalom, que é muito mais do que paz. É um sentimento de todo bem que o Senhor puder dar para você.
nessa terra e nos céus. Amém, amém e amém.